Bom dia pessoal, tudo bem? Esse videozinho curto aqui é só para fazer algumas observações sobre as suas atividades do capítulo 7 que o Ismael deve ter enviado ontem, ou vai enviar hoje. Como o vídeo do capítulo 7 ficou muito longo, aí eu vou falar, não vou fazer uma coisa separada. E eu estou fazendo do celular, porque estou sem internet aqui no meio do mato. Bom, a atividade 1 que se referia a comparar a cana-de-açúcar com o etanol com combustível fóssil, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte: tomem cuidado com o seguinte. Da forma como foi colocado o principal impacto da cana-de-açúcar, né, dá a impressão de que a cana está desmatando. E o estado de São Paulo, ele já é desmatado há muito tempo, né? Pelo café, por todas as culturas que houve no estado. Então, no geral, a cana ocupa áreas já desmatadas. Então, cuidado para não dizer, a cana está avançando e desmatando floresta. Não é bem assim, né? E nem lá na Amazônia, porque a cana não cresce, não desenvolve sacarose em áreas úmidas. A Amazônia está sendo pressionada por outras culturas. Tudo bem, talvez a cana pressione a soja e a soja pressione a Amazônia, mas essa informação tem que ser mais precisa, para não ficar no nível do senso comum. Tá ok? Segundo alerta que eu faço a vocês, quando vocês falam de impacto negativo, vocês falam muito de poluição do ar, e aí vocês incluem o CO2. Aí que está o problema. O CO2 não é considerado um gás poluente. Ele é um gás natural. Claro que a sua alta concentração em ambiente urbano pode gerar problemas assim, assado, mas ele não entra na lista dos poluentes. Por exemplo, o ozônio, né? O ozônio é um dos piores poluentes em ambiente urbano. Aliás, tem um artigo aí que, se eu me lembrar de mandar para vocês, bastante interessante, de um orientando meu, que ele é engenheiro químico também, mas é um orientando de TGI, que ele mostra nesse artigo como o ozônio está aumentando na cidade por causa da diminuição dos outros poluentes, por causa da diminuição do tráfego, por causa da Covid. Em que medida a Covid-19 estaria aumentando a concentração de um poluente terrível para a saúde humana. Me mandem um e-mail aí para eu lembrar de mandar esse artigo, senão eu não vou lembrar. Tá? Outra coisa, quando vocês falam de impacto, né, comparando o etanol com a gasolina, vocês ainda tendem a só focar, no geral, não estou nem só falando sobre isso, mas no geral, vocês tendem a focar só os impactos negativos. Tá? E aí fica uma visão enviesada. Prestem atenção nisso, tá? Olha lá, minha internet voltou, mas agora eu vou continuar aqui mesmo. Outra coisa que vocês devem ter visto aí nas correções é deixar sempre claro o que é impacto do recurso em si, por exemplo, o urânio, o amianto, eles têm impactos pela própria característica natural deles, né? E o que são impactos pela forma como os recursos são apropriados e produzidos. Então, não é a cana o problema. O
problema é a forma como ela é produzida, as condições de trabalho, enfim, a superexploração do solo, a queima das palhas, etc. É a forma como é feita. Então a maior parte dos impactos, quase todos, eles advêm da ação humana, né? Não existe impacto natural, na verdade. Então eu posso ter um canavial com mais ou menos impactos sociais e ambientais, a depender da forma, né? E o biodiesel, que é considerado, né, assim, socialmente e ambientalmente mais justo, também pode virar um canavial, pode reproduzir as mesmas formas da produção de cana. Isso vocês entenderam. E agora uma outra coisa, não podemos ficar no nível do senso comum quando falamos de impacto, né? Impacto, danou-se alguma coisa. Vocês devem explorar mais, volta lá no capítulo 1, vocês vão ver, existem impactos que são sazonais, por exemplo, na agricultura, aquela época de aplicação de agrotóxico, é um impacto sazonal, porque, né, é a estação. Existem impactos que são locais, e se eles atingem a rede hidrográfica e a atmosfera, eles se tornam regionais. No geral, a mineração é local, mas o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, virou regional, nacional quase. Por quê? Porque atingiu a bacia hidrográfica, né? E tanto ambientalmente quanto socialmente. Tem impactos que são irreversíveis, tem impactos que são reversíveis. Tentem diferenciar o que é um impacto ambiental negativo positivo, social negativo positivo. Às vezes não dá para fazer muito essa diferença, porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você transforma um lixão num aterro sanitário, há um impacto social e ambiental positivo ao mesmo tempo. Tá certo? Outra coisa, ainda na atividade 1, prestem mais atenção no enunciado da questão. Tá certo? Quando pede para comparar em termos de preço, eficiência e impactos. Então, quando eu leio, eu quero ver lá preço, eficiência e impactos. Como é que é num, como é que é no outro. Como é que é no etanol, como é que é na gasolina. Tá certo? E é isso que eu quero. Porque algumas atividades contaram a história do pró-álcool, das crises do petróleo, e depois reclama que não tem espaço para responder. Eu não perguntei nada sobre a história do pró-álcool, crise do petróleo, tudo isso está lá no texto, vocês já sabem, né? O que a questão estava pedindo, né? Preço, eficiência e impactos para comparar duas coisas. Então tem espaço de sobra lá para fazer isso em uma página. E essa limitação de espaço, eu sempre vou trabalhar com isso, porque ela aguça os nossos critérios e a qualidade da informação, a pertinência da informação ali naquele espaço em relação ao que é pedido. Não adianta fazer uma ladainha de autores, de história e tal, e depois chega no final não tem espaço para falar o que foi pedido, tá? Esse é um puxãozinho de orelha aí que eu estou dando. Em relação à atividade 2, eu não tenho nada a dizer, que eu acho que ninguém fez, talvez, não lembro, ou se fez, não tem nada importante a dizer. Em relação à atividade 3, muitos de vocês escolheram o algodão. Aliás, era sobre o algodão, né? E eu achei muito boas as atividades. Trouxeram informações muito interessantes que acabaram me convencendo a inserir um subcapítulo sobre algodão no livro. Falei, de fato, o algodão é muito importante para ficar lá só como proposta de atividade, né? Então a diferenciação entre o algodão herbáceo e arbóreo é uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter em mente, tá?
O herbáceo é o algodão do agronegócio. É o algodão de alta produtividade, enfim, todas aquelas questões do agronegócio, altos impactos, etc. E o arbóreo, e o herbáceo mais centro-oeste, né? Porque agronegócio tem que ser em bacia sedimentar. E o arbóreo, que é bastante cultivado no Nordeste, estado da Paraíba, ele já é mais voltado, cultivado pela agricultura familiar, tem uma menor produtividade, mas também tem menor impacto ambiental, tem maior inclusão social, enfim. Mas a renda é muito baixa. E entre os arbóreos existem as espécies que são semiperenes e as perenes. Mas, resumindo, herbáceo e arbóreo, isso vocês têm que diferenciar, tá? Porque muda completamente a forma de cultivo. Um, agronegócio, outro, agricultura familiar. Com todas as características do agronegócio que vocês conhecem e com todas as características da agricultura familiar que vocês conhecem, né? E é muito desenvolvida a cotonicultura brasileira, né? O algodão é o quarto cultivo mais importante do Brasil, que inclusive a gente visitou uma vez cotoniculturas que o algodão já vinha com uma certa coloração azulada, rosada, que isso é uma modificação genética, né? Não sei que eles fazem cruzamento disso com aquilo, não entendo direito disso. Eu sei que a vantagem disso é que evita-se o uso de corantes, o uso posterior de corantes. Eu não sei porque as pessoas gostam de chumacinho de algodão azul, chumacinho cor-de-rosinha, chumacinho amarelinho. Não entendo por que isso. O algodão é branco e acabou. Agora seria um absurdo, né? Ter que pintar o algodão, colocar lá um corante químico para ele ficar azulzinho, rosinha lá para. Bom, enfim. Mas isso, por incrível que pareça, é feito naturalmente já. Tá, basicamente era isso. Ficou até meio longo aqui. Eu queria que fosse mais curto, mas enfim. Só para não perder as coisas que estavam em mente aí, tá? Parabéns aí a todos. Nós vamos acabar dignamente esse semestre, se Deus quiser.